Boa noite, irmãos. Nós louvamos o nome do Senhor pela oportunidade que Deus nos dá de compartilhar da palavra dele nesses dias. Eu tenho uma notícia que é boa e antes da palavra, na quinta-feira, nossa assembleia aqui, a Câmara, melhor de São Vicente, esteve reunida e foi aprovada a volta para a liberação dos cultos públicos. Então, durante a semana, o Conselho vai reunir, então você fique acompanhando aí pelas mídias da igreja, nós vamos comunicar como você vai poder participar, tá bom? Após a decisão do Conselho, se o Conselho vai decidir já retornar no próximo domingo ou não. Nós vamos reunir durante a semana, ore por nós, para que a decisão seja a mais sábia possível, né, debaixo da orientação aí do nosso Deus. Então, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a nossa igreja. Já tem um bom tempo que a gente não se reúne publicamente, oportunidade de ver muitos irmãos. Eu creio que está chegando o tempo aí. E louvado seja o nome do Senhor. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 11. E convido você a permanecer com a sua Bíblia aberta durante toda a pregação e você possa acompanhar aí a leitura e a explicação do texto bíblico tão relevante para nós nesta noite. Assim diz a palavra do nosso Deus. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Atos capítulo 11, a partir do verso 19. Deixa eu te dar o tempo para você abrir aí, enquanto eu tomo uma água aqui, eu acho que eu comecei a leitura sem te anunciar. Atos 11, a partir do verso 19. Vou ler de novo. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano, se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias, desceram alguns dos profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que eles com efeito fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Vamos orar mais uma vez. Pai, te damos graças por tua palavra. Eu peço que o Senhor possa abrir o nosso coração nesta noite, os nossos entendimentos, ó Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor possa visitar cada lar que me ouve nesta noite, cada família, cada vida, Senhor, tão preciosa para o Senhor. Que a palavra do Senhor, de maneira clara, objetiva, possa edificar as nossas vidas. Que nós possamos, ó Deus, ter, ó Pai, a nossa vida alicerçada, fundamentada na santa palavra do Senhor. E que a palavra do Senhor nesta noite cresça e
prevaleça em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Nós já acompanhamos aí, nas últimas semanas, a exposição do livro de Atos, e hoje pela manhã o pastor Paulo, ele fez um retrabalho, porque o capítulo 10 de Atos anuncia exatamente o evangelho chegando a Cesareia, lá com Cornélio, e depois Pedro se defendendo diante dos irmãos sobre a postura que ele havia tomado de levar o evangelho fora das fronteiras ali da Judéia. Aqui, no texto que nós lemos nesta noite, nós vemos o evangelho avançando de uma maneira diferente, não de uma maneira reativa, mas de uma maneira proativa. O ministério designado, orientado e objetivo de alcançar vidas. E é só você entender a geografia da região e você pode entender melhor o que se passou. Imagine aí que você está num lugar muito alto, Jerusalém, e que tudo o que está acontecendo agora à volta são descidas de degraus. O primeiro degrau está lá em Atos 8, quando Filipe, ele, por causa da perseguição, diz que ele sai de Jerusalém e ele desce a Samaria. E foi ali que ele desce o primeiro degrau para pregar o evangelho não mais somente aos judeus que estavam em Jerusalém, mas também aos samaritanos, um povo misto, um povo que tinha uma ponte entre o mundo judeu e o mundo gentio. O segundo degrau é o que Pedro faz quando ele desce de Jerusalém, agora no capítulo 10, fazendo a Judéia, entre Lida, Jope, indo até Cesareia, quando ele recebe Cornélio na família da fé. Mas notemos que há uma diferença nesse caso de Cornélio, porque sendo gentio, ele é quem toma a iniciativa, ainda é um ministério reativo. É Cornélio que está procurando o evangelho, ele foi tocado pelo poder de Deus. Então a igreja cristã não o buscou, ele que veio, enviado por Deus, ele que está nessa busca. Então a grande ênfase de Cornélio é de que ele já era um homem temente a Deus, ele já congregava em uma sinagoga judaica, ele era um homem piedoso e que estava com sede de Deus. Até então é o evangelho apenas anunciado de maneira reativa. Os samaritanos, agora Cornélio, e ao terceiro degrau. O terceiro degrau vai acontecer com Barnabé. Agora quem está descendo de Jerusalém é Barnabé. É interessante que ele desce porque alguns homens de Chipre e de Cirene haviam, por causa da diáspora, por causa da perseguição, descido para aquela região e anunciava a palavra de Deus em Antioquia, não a judeus, mas a não-judeus. Então Barnabé agora desce o terceiro e último degrau do avanço da igreja. Aqui a igreja não se dirige às pessoas mais apenas judias ou meio judias, como eram os casos dos samaritanos. Nem esperou aqueles que se aproximavam, como aconteceu com Cornélio, para serem admitidos. Agora a igreja, de maneira deliberada, com um propósito determinado, de forma espontânea, sem esperar o convite, ela prega o evangelho entre os gentios. Por fim, aqui o cristianismo está se lançando na sua missão mundial, o seu propósito maior, que era alcançar o mundo. É a grande saída da igreja para alcançar os confins da terra. Você vai entender que são descidas de degraus, é uma estratégia de Deus para o alcance das nações. Eu queria que você acompanhasse agora no texto bíblico, a partir do verso 19. Diz assim o texto: então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão foi apedrejado, morto, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando ninguém a palavra, senão somente os judeus. Até então era isso.
E Lucas, ele volta aqui a narrativa, uma narrativa histórica, ele está voltando aos acontecimentos do capítulo 7. É natural, Lucas sempre se voltasse para algum tempo da história para registrar o que estava acontecendo. E o capítulo 7 de Atos já vai falar da morte de Estevão, que desencadeou uma grande perseguição, uma perseguição sangrenta contra a igreja de Jesus, e acrescentando-se a isto ainda as ações de Saulo de Tarso, no capítulo 8, que fez com que a igreja se espalhasse por todos os lugares. Atos capítulo 8, verso 3 em diante, fala que Paulo perseguia, ele assolava a igreja de Deus, ele era o grande perseguidor daquele contexto. E em decorrência dessa perseguição, iniciou-se uma diáspora, uma dispersão dos discípulos de Jesus, que em grande número saem agora de Jerusalém, e onde eles vão, por todas as regiões, eles não se escondem, eles não se omitem, mas eles vão pregando o evangelho, anunciando, fazendo do lugar onde estão passando um campo missionário. No caso específico, Lucas narra o avanço do evangelho, chegando aqui, primeiro, no versículo 19, a Fenícia, a chamada Terra das Palmeiras, na costa do Mediterrâneo, entre Tiro e Sidom, um pouco acima de Cesareia, já dentro do território da Síria. E até aquele tempo, a pregação do evangelho se limitava apenas aos judeus, pois a igreja ela era lenta na percepção do alcance universal da missão do evangelho de Jesus. Até então, assim, tímida a igreja. Então, Fenícia, diz o texto aí no verso 19, Chipre, chamada também de Ilha da Flor, localizada também no Mediterrâneo, entre a Cilícia e a Síria. E, por fim, Antioquia. Antioquia era a capital da Síria, era a cidade fundada por Seleuco Nicanor no ano 300 antes de Cristo, em homenagem a seu pai Antíoco, por isso, Antioquia. E Antioquia era a terceira cidade mais importante do Império Romano, porque ali era a residência do governador romano da província da Síria. Também em Antioquia era um lugar de culto pagão muito forte ao deus Apolo e Artemis, cuja adoração incluía a prostituição ritual, e além da degradação moral da cidade, a cidade também era um berço dos jogos, das jogatinas, dos vícios. E, embora houvesse em Antioquia uma grande colônia judaica, aqueles homens se destinam a evangelizar não os judeus que estão ali em torno das sinagogas, a estratégia é diferente, mas principalmente gentios e gregos que ali estavam. O versículo 20, acompanhe comigo, alguns deles, porém, diz o texto, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, esses homens foram para lá por causa da perseguição, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Mas alguns discípulos, que eram de Chipre e Cirene, que foram dispersos, foram parar em Antioquia, não se limitaram à pregação do evangelho somente aos judeus de fala grega, mas agora aos não-judeus, é o evangelho aos gentios. Verso 21, a mão do Senhor estava com eles, observe aí, e muitos crendo se converteram ao Senhor. E houve muitos gentios que foram agregados ao evangelho, que creram em Jesus. Uma igreja está sendo formada agora de não-judeus. Não é apenas um cidadão Cornélio, mas agora é na coletividade, são indivíduos. Muitos indivíduos. É o evangelho indo aos confins da terra, tomando forma. Verso 22, observe. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé até Antioquia. Uma notícia boa começa a tomar forma e chega a Jerusalém, de que em Antioquia as pessoas estavam recebendo o evangelho e eles não eram judeus. E quem estava pregando tinha um público específico. Destinou a pregar aos não-judeus. É o tempo de consolidar agora, então, a igreja. É o tempo de doutrinar os irmãos. E qual é a decisão da igreja? A igreja resolve enviar Barnabé para lá. Por sobrenome,
Barnabé, por sobrenome José, ele era um levita, ele era natural de Chipre, ele era um homem de fala grega e tinha facilidade, inclusive, de se comunicar, ou de comunicar o evangelho diante daquela cultura de Antioquia. Ele era a pessoa certa no lugar certo e no tempo certo. Olha o que Deus fez. Por isso, vai parar lá, Barnabé, aquele é o seu campo missionário. Acompanha aí, verso 23 e 24. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Diz o texto, verso 24, porque ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Barnabé era mestre, ele tinha muita capacidade para ensinar, para instruir. Ele era um homem de muita vitalidade, de coragem, de ânimo. Ele era um homem completamente entusiasmado com o reino de Deus. E é ele que chega agora em Antioquia. E quando ele chega em Antioquia, ele é surpreendido. Porque ele vê muitos homens não judeus que receberam o evangelho. E ele encontra muitas pessoas com sede de Deus, querendo aprender, querendo conhecer mais de Jesus. E Barnabé agora é o exortador, não no sentido de ser um repressor, mas de ser alguém que encoraja as pessoas. Um encorajador. A habilidade singular que Barnabé tinha era de colocar as pessoas para cima, de levantar as pessoas e ver o melhor da vida no meio, em cada circunstância. Barnabé é um homem que consegue ver sempre algo bom no meio do caos, que tem um olhar transformador, que projeta as pessoas para perto de Deus, que crê no potencial das pessoas, que crê que Deus pode usar, que Deus pode transformar, como fez com Saulo. Inclusive, foi ele que recebeu Saulo anteriormente. Então, ele passa agora a encorajar os novos discípulos a perseverar em sua fé em Jesus. Diz o texto que Barnabé era um homem bom. Aqui o termo bom é um homem honesto, é um homem amável, ele era um homem confiável. E ainda mais, diz que ele era um homem cheio. A palavra aqui é completo, totalmente tomado do Espírito Santo e de fé. Barnabé é o típico crente raiz, cheio de Deus, cheio de fé, inabalável, um homem de bom caráter, de muito carisma, amoroso e competente. Este é Barnabé. E o resultado da empatia que ele produzia, onde ele estava, atraía muita gente a Cristo. É por isso que ele é considerado o chamado crente em imã. Onde ele vai, ele une pessoas a Cristo. Ele chama as pessoas para Jesus. Como nós precisamos desse tipo de crente na vida da igreja. Gente que atrai pessoas a Jesus. Tem gente onde que ele vai, sempre consegue ver o melhor da vida. Ele é entusiasmado. Ele encoraja as pessoas, onde ele entra a alegria, a espontaneidade, a graça, a transformação, as pessoas querem estar perto, e isso é uma grande porta para a pregação do evangelho. Triste coisa é quando você é uma pessoa hostil, uma pessoa indiferente, letárgica, fria, apenas reativa, não é proativa, não é aberta, não forma amizades, não costura relacionamentos para, através desses relacionamentos, anunciar Jesus. Mas Barnabé é essa pessoa, é um imã. Onde ele está, ali as pessoas vão sendo agregadas. É alguém agregador e encorajador. E diz que, versículo 25, Barnabé agora diz que partiu para Tarso à procura de Saulo. Chega um momento que tem muita gente que recebeu o evangelho, entusiasmada com Jesus. E Barnabé vê que a missão está muito pesada para ele tocar sozinho. E ele lembra de alguém que poderia ser uma grande bênção naquele momento. Então Barnabé entendeu que uma porta gigantesca do evangelho estava aberta. Não dava para fazer sozinho. Ele lembrou-se de Saulo, que logo após a sua conversão, a Bíblia diz que Saulo mostrou-se totalmente apaixonado, entusiasmado com o compartilhar do evangelho. E ele foi tão afoito no início, tão afoito, que inclusive ele trouxe problemas para os discípulos, para os apóstolos em Jerusalém, a ponto de ter que
devolver ele para a sua cidade, porque ele trouxe alvoroço, problema no início. Muito entusiasmado, tem crente que é assim. Gente que recém-convertido, que quando chega, ele constrange as pessoas. E naquele tempo, a igreja crescia, mas ela já sofria grandes perseguições. E Paulo expôs demais a igreja naquele contexto, um dos motivos para ele ter voltado para a sua terra. O texto diz que ele foi à procura de Saulo. Saulo volta para a sua terra, que está na sua terra natal, Tarso, lá na Cilícia, no território hoje que é o sul da Turquia. E Barnabé viaja em busca daquele que poderia dividir com ele aquela preciosa tarefa. Não dá para fazer tudo sozinho. Nós precisamos de gente sempre para nos ajudar. Uma nota importante é que desde que Saulo foi enviado de Jerusalém para Tarso, havia se passado pelo menos 14 anos. 14 anos de anonimato, 14 anos que possivelmente nem ele nem Barnabé tinham tido contato, nem ele com os apóstolos. Conforme Paulo mesmo vai mencionar lá no livro de Gálatas, abre a sua Bíblia aí no capítulo 2 de Gálatas. A partir do versículo 1 diz assim: 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. O jovem Saulo não era tão jovem mais, agora é um homem amadurecido. E nesse período ele teve tempo para reler toda a Bíblia, todo o Antigo Testamento, agora com uma lente cristã, uma lente da pessoa de Jesus. Ele consegue ver Jesus em todas as páginas da Bíblia. É esse homem transformado. Agora já não é um homem tão agitado. É esse homem que Barnabé vai buscar. Essa pessoa que agora compreende Jesus na totalidade das Escrituras. Nesse tempo de anonimato, Saulo possivelmente estava muito ocupado com o trabalho missionário nas cidades vizinhas à sua cidade natal. Como ele mesmo descreve em Gálatas capítulo 1, verso 21 ao verso 24, diz assim: olha, depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ou seja, esse povo não tinha notícia a respeito de Paulo tão próximo, porque ele estava longe levando o evangelho. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Ou seja, a notícia chegou de que Paulo também, na região ali da Cilícia e da Síria, ele pregava o evangelho, longe de Jerusalém. Volta para o texto agora de Atos, verso 26. Tendo encontrado, ou seja, Barnabé encontrando Saulo, levou para Antioquia e por um ano, ou por todo um ano, se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Barnabé e Saulo, que dupla fantástica, chegam em Antioquia e se dedicam em fundamentar os crentes na fé. Muita gente tinha se convertido, tinha recebido o evangelho, mas eles ainda estavam muito rasos na palavra. Por enquanto, aquele primeiro momento da conversão, eles precisavam ser consolidados na sua fé. Ele diz que por um ano, muita gente, numerosa multidão é habilitada na palavra de Deus, o que gerou fé e transformação. E esse é o poder do evangelho. Até aquele tempo, os seguidores de Jesus, eles eram apenas chamados de iniciantes, de aprendizes, de discípulos. Mas a partir de agora, pela experiência com Cristo em Antioquia, e eles foram aprofundados que pela primeira vez eles são chamados cristãos. A palavra cristãos é seguidores de Cristo, é pequenos cristos, é a miniatura, semelhantes a Jesus. Eles são semelhantes a Jesus Cristo. Pensa na imagem agora desta palavra. Quando você olha para a palavra, observa essa palavra cristão, você já pensa em quem é. Quem é cristão? É aquele que segue a Cristo.
aquele que segue a Cristo. E é desta maneira que eles estão sendo agora identificados, aqueles que andam nas pegadas de Cristo Jesus. São miniaturas do Mestre, andam nas mesmas pegadas, estão empoeirados pelos pés do Mestre. Esses são, pela primeira vez, chamados cristãos. Não foram os crentes da Judéia chamados cristãos. E aí tem uma outra questão, porque para o crente judeu, para o cristão judeu, a coisa mais importante era entender que Jesus era Messias. Era o Messias. Então, era mais fácil identificar como discípulo do Messias do que como cristãos. Mas agora, entre os gentios, é assim que passam a ser conhecidos e assim somos conhecidos a partir desta porção no mundo todo. Se você é um seguidor de Cristo Jesus, você é um cristão. Verso 27 e 28 diz o seguinte: naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. Ou seja, a coisa está acontecendo em Antioquia e agora precisa de reforço, porque a igreja em Antioquia vai tomando forma, vai se tornando uma potência. E diz que agora alguns profetas de Jerusalém vão para Antioquia e apresentam-se um deles chamado Ágabo. Dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo. E aí Lucas vai registrar aqui na frente aconteceu mesmo, o qual sobreveio nos dias de Cláudio. A notícia do progresso do evangelho em Antioquia corria por todas as partes, inclusive em Jerusalém, onde havia muitos crentes com dons diversos, entre esses, muito úteis para a edificação da igreja, assim como o Barnabé, que era o homem entusiasmado, era o exortador, era o homem que encorajava. Havia também outros homens com dons específicos, inclusive com dons de profeta. E os profetas do Novo Testamento, eles têm uma diferença com os do Antigo Testamento, que muitas vezes desafiava reis, impérios, anunciava vereditos de Deus, trazia também evidência. Mas os profetas do Novo Testamento, uma das questões que eles tinham era a capacidade de interpretar os oráculos de Deus, os tempos de Deus, de edificar o povo de Deus quanto a acontecimentos, e inclusive quanto a estratégias do avanço do evangelho na sua época. Entre esses homens, diz que subiu para Jerusalém um chamado Ágabo. Tudo indica que pelo nome dele, ele era alguém de linguagem judaica. Os profetas, eles são mencionados em vários textos do livro de Atos. Por exemplo, no capítulo 13, versículo 1, diz que havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Olha aí. Depois que esse povo foi para lá. Capítulo 15. Você pode ir virando as suas páginas aí. Versículo 32. Diz assim, Judas e Silas, que eram também profetas. Se você pegar um pouco mais, capítulo 21, verso 9 e 10, tinha 4 filhas donzelas que profetizavam. Então, o ministério profético, ele também era muito forte já no Novo Testamento também. E não eram apenas líderes ordenados como apóstolos, mas eram pessoas leigas que recebiam esses dons, que declaravam a vontade de Deus sobre acontecimentos futuros, gente sob orientação do Espírito de Deus, que eram usados pelo Senhor para o progresso da igreja. E os profetas na igreja primitiva, eles eram tão importantes, ou quase tão importantes, quanto os apóstolos, muito próximos. Olha só, 1 Coríntios 12, 28 diz o seguinte: a uns estabelecer Deus na igreja, primeiramente, apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Há uma ordem. Efésios 2:20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Efésios 3:5, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado pelos seus santos apóstolos e profetas. Efésios 4:11, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas. Em Apocalipse 22:9, então ele me disse, vê, não faças isso, eu sou o conservo teu, dos teus irmãos, os profetas e dos que guardaram as palavras desse livro, adora a Deus. Então, este profeta
Ágabo, que estava nessa característica, desse nível de profeta, que era um ministério importantíssimo na vida da igreja. Ele teve discernimento pelo Espírito Santo que viria uma grande fome em toda a Judéia e no mundo naquela época. E é exemplo da interpretação de José, lá no Antigo Testamento, quando o faraó sonha. 7 vacas magras, 7 vacas gordas. E ele tem interpretação sobre 7 anos de fartura e 7 anos de miséria. E aí ele prepara ali a nação egípcia para guardar mantimentos, produzir muito nos 7 anos e guardar para o tempo difícil. Assim, Deus também está usando agora o profeta Ágabo. E de fato aconteceu esse período de fome, no período do imperador Cláudio César, que foi o 4º imperador da linhagem dos Césares. Ele foi imperador do ano 41 ao ano 54 depois de Cristo. Inclusive foi morto, envenenado pela sua esposa Agripina. E de acordo com o historiador Flávio Joséfo, a fome veio exatamente no meio do seu governo. Durante todos os anos do governo de Cláudio César foi um período muito difícil. E principalmente, que no ano 46, a seca era tão grande que a Judéia tiveram péssimas colheitas e havia fome em toda aquela região. E a palavra, a profecia de Ágabo estava ali se cumprindo. Verso 29. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram, depois da chamada de Ágabo, né, da profecia de Ágabo, os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, onde foi mais afetado esse período. O que eles com efeito fizeram, e agora olha quem está sendo instrumento de Deus, diz que enviando aos presbíteros, por intermédio de Barnabé e de Saulo, aos presbíteros que estavam em Jerusalém, para atenuar a fome entre os cristãos da Judéia. Paulo e Barnabé agora são enviados. Os apóstolos são enviados com a coleta dos recursos dos irmãos de Antioquia. São os gentios, os confins da terra, são os gentios agora suprindo os cristãos judeus. Ou os cristãos vindo do judaísmo. É a igreja mãe sendo suprida pela igreja filha num período de miséria. E aí entra a lei da semeadura. Que aquele que semeia, certamente colherá. Houve um período que a igreja de Jerusalém semeou muito. Quando os crentes repartiam propriedades e bens, ajudando as pessoas. E agora essa igreja está recebendo de volta o cuidado de Deus. Deus não fica devendo nada para nós. Tudo que nós semeamos, Ele nos devolve com a colheita generosa. É agora a possibilidade da igreja de Jerusalém também, depois de bastante tempo, de um bom tempo, receber Barnabé e Saulo, onde agora eles vão com a missão de levar donativos, de entregar aos presbíteros de Jerusalém. E interessante que é a primeira vez que é mencionado esses oficiais, os presbíteros aqui, na igreja cristã. E Lucas dá uma indicação que esse cargo de presbítero, esse ofício, ele surgiu, ou os presbíteros eles eram escolhidos no mesmo molde que acontecia com os presbíteros que já cuidavam das sinagogas, ou de regiões, de congregações das sinagogas. Agora, copiando o padrão judaico, a igreja cristã também tem os seus presbíteros, aqueles que cuidam das congregações locais. No capítulo 15, por exemplo, verso 6, você já vai perceber isso. Diz lá: então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Os apóstolos, eles tratavam da igreja como um todo, os presbíteros da igreja local. Já funcionava assim, verso 23 do capítulo 15 ainda. Escrevendo por mão deles, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios, Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Então esse era o contexto dos presbíteros. E após cumprir essa missão, de ir a Jerusalém, de sair de Antioquia para Jerusalém, eles vão retornar
E lá no capítulo 12, verso 25, por isso nós temos que ler a Bíblia no todo, diz assim: Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém e não voltaram de mãos vazias, levando agora mais alguém para ajudar, João, chamado Marcos. Bom, Lucas está narrando, então, historicamente, as circunstâncias e revelando os propósitos de Deus. Nosso tema nessa noite é entre circunstâncias e propósitos. O que aprendemos com essa porção aqui? Eu separei algumas lições muito breves, dentro desse texto que nós lemos aqui. Primeiro, versículo 19 e 20. Primeiro, que circunstâncias são oportunidades. Circunstâncias são oportunidades, pois são portas abertas para a proclamação. Verso 19 e 20 diz que os que foram dispersos iam por toda parte, por causa da tribulação, se espalharam, e diz que alguns foram para essa região, Fenícia, Chipre, Antioquia, não sendo a ninguém a palavra, senão somente os judeus, mas alguns deles, verso 20, dos que creram, saíram de Chipre e de Cirene e foram para Antioquia, mas pregavam o evangelho também aos de fala grega, anunciando o evangelho do Senhor Jesus Cristo. O que nós entendemos aqui é que circunstâncias são oportunidades, pois são portas abertas para a proclamação. Foi isso que esses irmãos entenderam, que aquilo que estava promovendo dor, pesar, sofrimento, desinstalando eles da sua zona de conforto, poderia ser canalizado para a glória de Deus e para o bem de muita gente. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Circunstâncias são oportunidades. Tem gente que está lamentando desse tempo que nós estamos vivendo no Brasil. Você deve louvar o Senhor, agradecer a Ele pelas portas que Ele está abrindo, que Ele abriu, escancarou para a igreja do Senhor Jesus. Toda circunstância difícil é uma grande oportunidade de avanço, de mudança. Retornando desse período de isolamento social, a igreja não andará da mesma forma. Não mudará os princípios, os valores da palavra de Deus, mas a forma mudará, está mudando. Precisamos ir mais longe, alcançar mais gente, ser mais objetivo no alcance missionário. É Deus nos empurrando e as circunstâncias são oportunidades. A igreja que entender, o crente que entender esse tempo, ele vai nadar de braçada, vai alcançar muita gente como Deus está nos permitindo. Segunda lição que nós aprendemos aqui, está no verso 21, é que Deus conduz as circunstâncias a fim de produzir seus propósitos, não apenas como portas abertas, como oportunidade, mas Deus conduz as circunstâncias a fim de produzir seus propósitos. Verso 21 diz que a mão do Senhor estavam com eles e muitos crendo se converteram ao Senhor. O propósito de Deus é que o nome dele fosse anunciado e muita gente se convertesse. E ele utiliza-se das circunstâncias. A história da redenção, ela acontece não de maneira cíclica, mas de maneira aspiral. Quando parece que nós estamos saindo do centro da vontade de Deus, Deus nos canaliza, mas sempre em direção ao alvo. Estamos caminhando para o dia glorioso. E Deus vai usando essas circunstâncias para que a gente caminhe um passo mais. Avancemos. Jamais retroagir, sempre avançar no reino de Deus. Deus conduz as circunstâncias a fim de produzir os seus propósitos. Eu não sei quais são as circunstâncias da sua vida, sua família nesses dias. Mas Deus quer ser glorificado através delas. Deus tem propósito nisso. Pastor, eu não sei. Então ore para Deus revelar o seu propósito a você. Ore para Deus te dar uma direção clara, para você compreender qual é o propósito de Deus diante daquilo que você está passando, a sua família, que a nossa nação está passando, em nome de Jesus. Terceiro, todo fruto produzido, a despeito das circunstâncias, precisam ser consolidados. Todo fruto produzido, a despeito das circunstâncias, precisa ser
consolidado. Observe comigo verso 22 e 24. A notícia a respeito dele chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Enviaram Barnabé a Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Diz o verso 24, porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Todo fruto produzido, a despeito das circunstâncias, precisa ser consolidado. Muita gente havia se convertido, ou estava se convertendo em Antioquia. Agora precisava de mestres para capacitar, fundamentar, consolidar a fé daqueles irmãos. Precisava de alguém com habilidade nas Escrituras para ensinar, para discipular, para capacitar aqueles irmãos. A igreja na Angola é uma igreja muito nova, a igreja presbiteriana na Angola. E ela começou a crescer. A maior carência da igreja foi de mestres. E muitos brasileiros, missionários e pastores, têm ido para lá para construir os primeiros seminários, para preparar os primeiros obreiros, para fundamentar a igreja que há naquele país. Assim em todas as nações, em todos os lugares. Há momentos que as pessoas precisam ser consolidadas. Nesses dias, quando nós anunciamos o evangelho desta forma, em decorrência do isolamento social, sabemos que muitas pessoas estão reconciliando com Deus ou estão recebendo a Cristo nesses dias. E nos próximos dias, o nosso papel será esse, de consolidar a fé desses, de fundamentá-los na palavra do Senhor, para que eles sejam firmes. É por isso que todo crente que chega na igreja, ele precisa passar por uma classe de iniciação. O objetivo mesmo é fundamentar, para que ele conheça as principais doutrinas da palavra de Deus, para que ele aprenda a manusear bem a sua espada, para que ele tenha boas convicções. Assim foram esses homens enviados. Todo fruto produzido precisa ser consolidado. 4, precisamos viver acima das circunstâncias. Acima das circunstâncias, não aquém. Não se faz nada sozinho. A gente precisa de parceria para sermos mais efetivos e eficazes na nossa missão. Verso 25 e 26, ele diz que partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo encontrado, levou para Antioquia, e por todo o ano reuniram-se naquela igreja numerosa multidão, ensinaram, e lá pela primeira vez foram chamados de cristãos. Precisamos viver acima das circunstâncias. Barnabé teve uma ideia. O Espírito Santo tocou no coração dele, ele lembrou. Olha, tem um cara brilhante, pode me ajudar nessa tarefa, a tarefa é muito pesada para mim. E ele vai atrás de Saulo. E diz que por um ano eles conseguiram produzir muito, que uma multidão foi capacitada. Ele sozinho não ia alcançar tantas pessoas serem consolidadas. É preciso viver acima das circunstâncias. Muitas vezes nós lamentamos a situação, não tem uma ideia criativa, não pensamos que mais alguém pode nos ajudar. Talvez você não saiba, mas tem uma equipe que hoje está me ajudando, uma bênção, estão aqui servindo o Senhor com seus dons. É por isso que nós estamos entrando na sua casa, porque há um corpo trabalhando. Se eu fosse me ater apenas às minhas circunstâncias, a minha voz ela seria curta. Mas a palavra de Deus não está algemada, e Deus levanta pessoas com dons, com habilidades, para que a palavra dele transcenda as telas e edifique sua vida nesta noite. 5, para circunstâncias diferentes, Deus dá dons e pessoas diferentes para alcançar os seus propósitos. Verso 27 e 28, que está no texto aí. Daqueles dias desceram alguns dos profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentou-se um deles chamado Ágabo. Para situações diferentes, precisamos de pessoas diferentes. Precisamos de dons diferentes. E Deus está levantando Ágabo agora, para proteger a igreja no momento de grande dificuldade. Aqui a ideia não é uma ideia comunista de dividir os bens, ou seja, de dividir pobreza com as pessoas. Não, mas de assistir necessidades. E Deus levanta para proteger o seu povo ali, a sua igreja. O propósito de Deus ali não era com o mundo, era com a igreja dele. E Deus levanta um profeta para dizer no meio da igreja: preparem-se porque vocês vão poder ajudar muita gente.
encham os seus celeiros, porque está vindo uma grande fome, e a igreja vai poder cuidar uns dos outros. E Deus usa esse homem, Ágapo, que profetiza, e de fato acontece. E a igreja que mais ajudou naquele contexto até então, Jerusalém, que nos primeiros dias vendiam suas propriedades e bens, inclusive Barnabé vendeu suas propriedades, diz que depositou aos pés dos apóstolos, diz que a igreja naquele momento vivia uma comunhão, não o objetivo de que todo mundo tivesse as mesmas coisas, mas que todos pudessem ser assistidos em suas necessidades. E agora a igreja de Jerusalém vai receber a bênção do cuidado de Deus através da igreja de Antioquia. Esses irmãos vão enviar os apóstolos, cheios de recursos agora, para matar a fome daqueles irmãos que estão na Judéia. Não somente em Jerusalém, mas naquelas regiões onde o evangelho já estava praticamente consolidado. Para circunstâncias diferentes, pessoas diferentes com seus dons. Deus usou aquele homem que era um profeta. E por fim, sexto lugar, independente das circunstâncias, toda semeadura generosa gera uma colheita graciosa. Verso 29 e 30, os discípulos, cada um conforme as suas posses. Ninguém deu a mais. Cada um conforme as suas posses. Resolveram enviar socorro aos irmãos que estavam ou que moravam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando aos presbíteros, quem podia de fato administrar aquilo ali, por intermédio de Barnabé e de Saulo. Independente da circunstância, toda semeadura generosa gera uma colheita graciosa. Quem semeou, como os irmãos de Jerusalém semearam no passado, colheram no momento de aperto. Talvez você, irmão, está colhendo hoje aquilo que você semeou. Você abençoou vidas. E hoje a igreja está podendo te ajudar, outros irmãos estão podendo te ajudar. Talvez seja o seu tempo de semear, você está semeando em outras vidas nesses dias. Nós louvamos o nome do Senhor, porque os irmãos têm vindo à igreja, têm trago aqui cestas básicas para a gente doar aquelas famílias que estão passando necessidades. E cada dia que tem passado tem aumentado o número de famílias necessitadas. Louvado seja Deus pela sua vida, que tem sido generoso, tem sido fiel nos seus dias, tem sido generoso nas suas ofertas, que tem ofertado para essa finalidade. Saiba que Deus está recebendo, Deus está abençoando vidas através dos seus recursos. E se você semeia de maneira generosa, saiba que Deus, de maneira graciosa, vai te recompensar. Ele pode te recompensar com saúde, te livrando, te protegendo, te abençoando, abençoando a sua casa. Ou se um dia você vier passar necessidade, ali Deus vai enviar o anjo do Senhor, o anjo dele, para te suprir. Ele proverá os meios. Concluindo, meus irmãos, vivemos num tempo de circunstâncias adversas, tempos muito difíceis. Precisamos buscar compreender, então, nesses dias, qual o propósito de Deus com tudo isso que está acontecendo. Não é ficar alheio a isso, não é ficar perturbado a isso. Nós precisamos ter uma visão clara do que Deus quer para nós esses dias. Apesar de toda a apertura, Deus quer nos usar. Ele tem nos livrado, nos protegido, nos abençoado, nos guardado emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. Tem sustentado a nossa casa. A igreja tem sido uma igreja cooperadora, todo mundo participando, para que todos sejam edificados. Mas diante disso tudo, não é só para cuidar uns dos outros. É para levar em diante o evangelho, é para o avanço do reino de Deus. Diz o texto que em Antioquia, pela primeira vez, os discípulos, os seguidores de Jesus foram chamados cristãos. Eles começaram em Antioquia a tomar forma de uma nação de crentes, de sacerdotes. Hoje fazemos parte de um reino de cristãos. Estamos conectados pelo sangue de Cristo Jesus. No mundo todo, no mundo todo. O cristianismo é a maior religião oficial do mundo. Tem o livro mais lido no mundo. Tem a mensagem mais pregada no mundo. É o que mais cresceu nos últimos 2000 anos.
Um movimento que começou pequeno, lá na Judéia, ganhou forma. Antioquia foi um celeiro missionário. A igreja de Antioquia, nós vamos estudar nos próximos capítulos, ela foi uma igreja generosa na semeadura e de alcance de muitas vidas. Também vemos que Deus usou a dispersão, aquilo que parecia mal, para gerar propósito, proclamação. O propósito de Deus era o evangelho sendo proclamado. Então Deus usou circunstâncias para realizar os seus propósitos. Cada cristão deve refletir exatamente este caráter daqueles que foram chamados cristãos, pela obra de Cristo em suas vidas. E é assim que nós devemos ser conhecidos, simplesmente cristãos. Porque parecemos demais com Jesus. Essa igreja pareceu demais com Jesus, a igreja de Antioquia. Lá vai estar repleta de pastores, mestres, missionários que saem para alcançar o mundo. Discípulos que vão implantar, fundamentar, fortalecer a fé e consolidar o cristianismo na Ásia Menor e na Europa. Tudo por serem simplesmente cristãos, viverem acima das circunstâncias. E esses homens, esses crentes de Antioquia, eles se encontraram no propósito de Deus. Vamos orar? Pai, nós queremos, ó Deus, ser uma bênção. Uma bênção para o mundo, como foi Barnabé, Saulo. Como foram aqueles, ó Deus, homens que saíram de Chipre e de Cirene naquela dispersão e começaram, ó Deus, o degrau mais baixo da proclamação, que foi pregar o evangelho entre os gentios. E nós chegamos numa parte da exposição desta carta, deste livro, ó Pai, onde o evangelho tomou forma. E agora, ó Deus, a palavra do Senhor de Atos 1:8, ó Deus, vai se consolidando. É a igreja fora de Israel, é a igreja alcançando Israel espiritual, ó Pai. Chegou até nós. Ainda que por meio de perseguições, de dispersão, diz que os crentes iam por toda parte, e em toda parte eles pregavam o evangelho. Senhor Deus, o Senhor nos trouxe para esta nação, aqui o Senhor nos plantou, aqui o Senhor nos fez florescer, ó Pai, porque aqui é um celeiro, ó Deus, é um tempo de grande colheita. Abre os nossos entendimentos, ó Deus, em nome de Jesus, para entendermos que, ó Deus, que a circunstância que nos cerca é para que haja um propósito maior, uma grande colheita de almas para louvor da glória do Senhor. Por isso, dá-nos, ó Deus, um amor profundo ao Senhor da igreja, Jesus Cristo nosso Senhor. Dá-nos, ó Deus, uma paixão por almas em nome de Jesus. Que a nossa igreja seja uma igreja de fato, ó Deus, apaixonada por alcançar o perdido. Que nós possamos, ó Deus, ter a capacidade de descer os degraus, de sair da nossa Jerusalém e de ir, ó Deus, às Antioquias. E assim como a igreja de Antioquia, tornarmos também, ó Deus, uma igreja expansora, que leva o evangelho do Senhor além das fronteiras. No nome de Jesus, aviva a tua obra em nós. Desperta o caráter missionário desta igreja, de cada crente, ó Deus, em nome de Jesus. Entre circunstâncias, queremos realizar os propósitos do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor com uma canção. With